Paz e graça, amados irmãos. Aqui mais um vídeo, irmão Heber aqui, para dar seguimento ao Evangelho de Tomé, o Dídimo. Os irmãos não reparou, fiz uma mudança aí no nome do canal, porque como eu estou tratando aqui a respeito dos manuscritos, então mudei o nome para Revelando os Manuscritos. Então, os irmãos ficam cientes que se for procurar por pesquisa, né? Revelando os Manuscritos, esse é o nome. E no vídeo anterior nós paramos no versículo 41, vamos dar seguimento do versículo 41 em diante. Quero mais uma vez pedir o acostumado que se inscreva no canal, clica ali naquele sininho para que você possa receber, né, todos os vídeos que for colocado no canal. Então o YouTube vai te notificar que tem um vídeo novo. E queria pedir também para os irmãos que comentem o vídeo, pois se os irmãos comentam, o YouTube entende que o vídeo é relevante, que ele tem importância, e aí vai direcionar ele para mais pessoas. E é muito importante, irmão, que as pessoas conheçam esses evangelhos que nos foram ocultados. Por isso, eu estou cuidando dessa parte em revelar. Porém, para que chegue a mais pessoas, devemos indicar o vídeo nas redes sociais, onde cada um tiver, leva para o seu parente, para o seu amigo, porque para mim foi muito importante e muito gratificante conhecer as verdadeiras palavras do nosso Salvador, sem a interferência dos homens que tiraram e colocaram algumas coisas na Bíblia que se diz sagrada. Irmãos, então vamos dar seguimento aqui no capítulo 41. Diz assim: Disse Jesus: aquele que tem a mão cheia, a este lhe será dado. Aquele que não tem, dele será tirado o pouco que tem. Então, irmãos, é isso. Todos nós recebemos alguma coisa das mãos do nosso Pai. E temos que granjear estes talentos que nos foi entregue. E justamente é o que eu estou fazendo aqui, irmãos, juntamente com os irmãos, compartilhando este conhecimento. Então, estou granjeando o talento que me foi dado, certo? E aconselho os irmãos, pelas palavras do nosso Salvador, como ele aconselhou os seus discípulos, que todos deveriam de fazer o mesmo. Então eu faço a minha parte e os irmãos faz a parte dos irmãos, porque a salvação é pessoal. Eu não salvo ninguém, ninguém me salva, porém podemos ajudar os nossos irmãos a despertar e a chegar a esses conhecimentos. Por isso, peço aos irmãos a sua ajuda no canal. Não estou pedindo dinheiro, não, só que os irmãos compartilhem, façam um comentário, e se não tem nada a dizer a respeito, tudo bem, diga o seu nome, de onde você está falando,
E já é um comentário, né? Então tá. Aí capítulo 42. Disse Jesus, tornai-vos transeuntes. Seus discípulos disseram a ele, quem és tu que dizes estas coisas a nós? Disse o nosso Salvador e Alruxa a eles, pelo que eu vos falo, não sabeis quem eu sou? Pois vós tornastes como os judeus que amam a árvore e odeiam o seu fruto, amam o fruto, mas odeiam a árvore. Então, irmãos, veja que os discípulos perguntaram quem era ele e como que ele falava aquelas coisas para ele. Então você vê aí uma grande falta de compreensão deles. Por quê? Porque pelos anos que eles, sendo judeu, estavam no judaísmo, nunca ninguém tinha dito aquelas palavras que o nosso Salvador diz para eles. Então era de se conhecer que realmente ele veio da luz e falava da luz, que são os céus superiores. Então eles tinham que deduzir isso, né? E, porém, eles não, é, assim, o identificaram, né? Então fizeram essa pergunta. Aí ele disse para ele: vocês se tornaram como os judeus, que amam a árvore, odeiam o fruto. Outro ama o fruto e odeia a árvore. Ora, meus irmãos, se eu amo uma fruta do pé de manga, eu preciso primeiramente amar a árvore. Eu preciso cuidar dela, eu preciso adubar e cuidar daquela árvore para que ela chegue a uma idade adulta e então ela vai produzir os frutos que eu amo tanto. Porém, o meu zelo tem que ser pela árvore, porque não tem como eu amar o fruto de uma árvore e não amar a árvore. E ao contrário também é verdadeiro, que não tem como eu odiar o fruto e amar a árvore. Então não tem como, não é? Então ele esclareceu isso para eles, que de fato eles mostraram que odiavam a árvore e o fruto também, porque disse eles, cortemos a árvore e arrancamos e consumamos com os seus frutos. Da árvore que o nosso Salvador veio, que é ele próprio, a videira verdadeira, né? A figueira, são dois símbolos na palavra para a árvore. Então, eles não amaram o fruto e nem a árvore. Cortaram a árvore, que foi o nosso Salvador, né? E também consumiram com os frutos dela. Então, por aí, nós conseguimos compreender o que ocorreu naqueles dias. Os judeus não amaram a árvore e nem os seus frutos. Quando mataram todos os seus discípulos e consumiram com todos esses escritos, mas por providência divina do nosso Pai, assim como hoje eu estou aqui podendo fazer essa leitura, ele usou de alguns dos seus naqueles dias para que ocultasse
esses escritos em uma caverna dentro de um jarro lá no Alto Egito, conhecido como os manuscritos de Nag Hammadi. E esses manuscritos, assim como este evangelho que nós estamos ouvindo aqui agora e os outros que já foram lidos, são muito importantes para que nós compreendamos o plano de salvação do nosso Pai. Porque se tem um plano, nós devemos seguir, porque não é plano seu nem meu, nem é do judeu, nem é do católico, nem é do crente protestante, mas é o plano dele. E se seguirmos à risca, vamos conseguir entrar no reino do nosso Pai, conforme ele nos ensinou, que ninguém ia ao Pai senão por ele. Não é verdade? Então, vamos dar seguimento. 44, o versículo. Disse o Salvador: a quem? Disse o Salvador: aquele que blasfemar contra o Pai será perdoado. Aquele que blasfemar contra o Filho será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito do Pai, este não será perdoado, nem na terra e nem no céu. Então vemos aqui, irmãos, que por ignorância, por falta de compreensão, a pessoa pode até blasfemar do Filho e pode até blasfemar do Pai. Porém, ele terá perdão. Mas se blasfemar contra o Espírito do nosso Pai, que é a mãe de todos nós, contra este não há perdão, nem aqui na terra e nem no céu. Então este vai passar meio que direto por fogo, né? Porque se não há perdão, então esse já está condenado. Por isso devemos ter o cuidado quando formos falar do Espírito, né? Para que nós não blasfemamos contra o Espírito. E uma vez que esse Espírito é do Pai, não vamos blasfemar contra o Pai. E uma vez que o Filho é a palavra do Pai, é o entendimento do Pai e foi enviado pelo Pai, não vamos blasfemar também contra o, o Filho, né? Porque precisamos compreender e fazer uma separação, irmãos, como já foi feito em alguns outros vídeos, sobre quem é o pai da matéria e quem é o pai dos espíritos. O pai da matéria, esse aí é digno de nós blasfemar dele, porque ele fez muita cagada, muita coisa errada. Então esse aí não tem problema, sabe? Às vezes as pessoas quando falam, às vezes quando eu falo a respeito dessas coisas, me consideram como louco, porque, uai, mas como é que você tem coragem de falar contra o Deus Criador? Falava, eu tenho porque recebi ordem do nosso Pai que está acima, que enviou seu Filho, e ele disse que nós devemos de desprezar esse Pai. Por quê? Porque ele fez as coisas que ele fez não foram de acordo com o que era a vontade do Pai. Inclusive eu fiz aí os 2 vídeos sobre primeira e segunda besta e muitos ficam pensando, rapaz, e esse caboclo está dizendo que o judaísmo é a primeira besta e o cristianismo é a segunda besta, né? Mas não sou eu que digo isso, quem disse isso foi o nosso Salvador.
E vocês ouviram isso muitas vezes nos seus templos de pedra, quando ele cita lá para aqueles judeus, os escribas e fariseus hipócritas, né? Vosso pai é o diabo, porque vocês querem me matar e tal. Então não sou eu que estou dizendo. O pai do judaísmo é o diabo. O pai deste mundo é o diabo. Ele é quem faz todas essas coisas, certo? É um Deus cego chamado Samael. Então, ele não reconheceu o Pai das Luzes e disse no seu ego: eu sou e não há Deus além de mim. E quando ele ditou essas palavras, ele pecou contra a plenitude do Pai das Luzes, né? Então fica claro isso aí para os irmãos, que o que eu estou falando aqui é porque eu sei e conheço do que estou falando. Agora, o que vocês às vezes falam, vocês não compreendem do que está falando. Então, por isso, é necessário que haja essa explicação, né? Então, vamos, versículo 44. Disse Yahushua, o nosso Salvador: aquele que blasfemar contra o Pai será perdoado. Aquele que blasfemar contra... Essa parte nós já lemos. 45, né? Disse Yahushua, o nosso Salvador: não se colhem uvas de espinheiros, nem se apanham figos dos cardos, pois que eles não dão frutos, Um bom homem faz sair o bem de seus tesouros, e um homem mau faz sair coisas más dos seus tesouros. Do seu tesouro mau, que está em seu coração. Então, fala as coisas, mas pois da abundância do coração dele faz sair as coisas más. Então vemos aqui, irmãos, aqui uma comparação sobre árvores que produzem frutos. Então, uma árvore boa não produz fruto bom, e a árvore mal não produz o fruto bom, e a árvore boa não pode produzir frutos maus, né? Então, isso aqui para nós, no material, vamos compreender o seguinte, que não se colhe uva dos espinheiros e nem figo dos abrolhos, como foi dito aqui, né? Dos cardos que produz espinho. Então, nós conhecemos bem o que é uma árvore boa e que produz um bom fruto para que sirva para nosso alimento. Agora vamos compreender levar esse sentido para a primeira árvore: judaísmo, islamismo, né? Cristianismo e todas essas outras que tem aí, budismo, hinduísmo, islamismo e tantas outras. Todos esses ismos que vêm do abismo. Então, esses ismos, todas elas são árvores más e não produzem frutos bons. Porque o que nós vemos no mundo é guerra, né? Mesmo na religião, quanta guerra, quanto sangue derramado em nome desse Deus do Velho Testamento. Então, esta árvore desse Deus é uma árvore má e produziu só frutos maus. Mas pela misericórdia do Pai das Luzes, ele enviou o seu Santo Filho, e este se fez uma árvore
entre nós, para que nós fôssemos enxertados nessa árvore, para que nós pudéssemos assim também, apesar de estarmos ligados à árvore má e produzindo frutos maus, sejamos enxertados na videira verdadeira ou na figueira que produz bom fruto, porque tanto a uva é um bom alimento, tanto o figo é um bom alimento, então nós produzimos assim bons frutos na presença do nosso Pai, o Pai das luzes, né? Então somos tirados daquela primeira árvore e enxertados agora nessa segunda árvore. Porém, a segunda árvore foi cortada, consumido os frutos e nasceu aí uma nova árvore com o mesmo nome, dizendo-se cristianismo, né? É de Cristo e tal, e coisa, e todos aceitaram e se maravilharam após a besta, que tinha poder e tem poder, que faz descer fogo do céu. Todos os templos de pedra que você vai, chega lá, mas caiu fogo do céu essa noite lá. O trem foi de amargar mesmo, o trem foi esquisito, né? Então, essa besta está aí fazendo os seus sinais, milagres, mas muito fraco, né? Porque faz hoje, te cura hoje de uma dor de cabeça, amanhã te lasca um câncer e a coisa vai lascando por aí afora. Então devemos nós de desacreditar de tudo isso aí, e vamos crer nas palavras do nosso Salvador, que veio para salvar o espírito, que com a carne ele não tem compromisso. Porém, o cristianismo carnal aí, ele só cuida das coisas da carne, né? É, a teoria da prosperidade, bênçãos materiais e todas essas coisas que a carne corre atrás, cura da carne. E com isso prendeu, né, dentro destes templos, dessas gaiolas, muitas pessoas. Não, mas eu não sou preso lá não, eu vou quando eu quero, saio quando eu quero. Fala, não, meu amigo, não é grade material, não é que você passa para dentro, eles trancam o portão e te prende lá até o resto de sua vida. Não. Essas grades são construídas dentro da sua mente, você entendeu? Então elas são invisíveis, mas você sempre volta, você sempre vai. Você faz um culto, mas no outro você vai 2 seguidos. Tem uns que se acham veiaco, vão só os dias da Santa Ceia, né? Passa os dias no pecado, no erro, e aí quando dá o dia da Santa Ceia, ele vai lá comer a Santa Ceia. Dizer deles, comer do corpo e do sangue. Pois eu tenho uma má notícia para você, que aquele que não discerne o corpo do nosso Salvador, ele come e bebe para a própria condenação. E fica claro que você está se condenando quando está comendo e bebendo de uma coisa que você não discerniu. Porque se eu coloco diante de você um copo de água e um copo de água envenenada, e você não discernir isso, o que vai acontecer? Você vai beber água envenenada e vai morrer. Então, a água que ele trouxe é uma água pura, porém essa água que é dada nos templos religiosos são envenenadas. E você come e bebe para a sua condenação, condenação da sua alma. Por quê? Por quê? Porque você não discerniu o corpo do nosso Salvador. Antes que você coma e beba de uma mesa, precisa que você discirna o corpo do nosso Salvador. Então come e bebe do corpo e do sangue dele, né? E não esteja comendo e bebendo do corpo de um demônio que está neste mundo da matéria.
É muito complicado, irmãos, mas aquele que procura compreender pelo Espírito, se é que o Espírito do Pai habita em vós, então você vai compreender essas coisas e vai se livrar deste mal. Disse o Salvador: de Adão a João Batista, não há entre eles nascido de mulher, haja sido maior que João Batista, para que seus olhos não sejam danificados. Mas eu disse que dentre vós, quem se tornar criança, conhecerá o reino e se tornará maior que João. Mais uma parte aqui para nós compreendermos que nunca essa conversa que João Batista batizou o nosso Salvador, isso não é verdade, não é. E aqui, o nosso Salvador está dizendo isso bem claro, que entre os nascidos de mulher, ninguém houve maior que João Batista. Então ele está dizendo também que ele não foi nascido de mulher. Porque se ele fosse nascido de mulher, ele estaria pondo João Batista acima dele. E, no entanto, ele disse também que o discípulo que se tornar uma criança, como ele era a criança sagrada do Pai, este discípulo se tornaria maior do que João Batista. Por quê? Porque esses de Adão até João Batista serviam ao Deus do Velho Testamento, o Deus Jeová, Javé, seja o nome que você queira dar para ele, que você conheça, ou só o adjetivo Deus, né? Então tá. Ele nos mostra muito claro, porque pelas palavras que ele veio nos trazer, pelo lugar de onde ele veio, sabemos que aqui abaixo, nestes 7 céus da matéria, não tem ninguém que fosse superior a ele, muito menos o João o Batista, que estava aqui em carne, e que era Elias, que fez muitas coisas lá no passado também, que os cristãos admiram e se maravilham após as obras que ele fez, quando aqueles capitães foram buscar. Ele dizia assim: homem de Deus, desce e vem com nós, porque precisamos te levar lá perante o rei. O bom, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma a ti os seus 50. Então, fogo descia do céu. Você vê que essa besta, desde o princípio, ela manda descer fogo do céu. É o que ela dá conta de fazer. Porém, o fogo que o nosso Salvador trouxe e veio incendiar esse mundo não é para que queimasse pessoas, mas para que queime o pecado e que assim nós consigamos ter a salvação. Por que que ele não enviou um fogo se ele é tão poderoso? Por que que ele não enviou um fogo e queimasse a maldade que estava no coração daquele rei para que ele fosse obediente? Então, não, ele consegue matar. Assim como Elias fez também, matando os 450 profetas de Baal, né? E toda essa confusão, né? Ele é o Deus Jeová. E esse Deus Baal, de onde saiu? Do mesmo Deus. Você entendeu? Então eu mudo de face, eu tenho os meus, e é como se fosse um gangster que toma conta de um lugar
e sai semeando inferno entre um e outros, pondo uns contra os outros. Deus da guerra, ele adora sacrifício, gosta do sacrifício, do cheiro do sangue, do cheiro do churrasco, que aqueles sacerdotes faziam para ele. Então, mas chegou o tempo determinado para que isso tivesse fim, então viesse o nosso Salvador, né? Então fica claro, nosso Salvador não foi nascido de mulher e, como ele disse aqui, ele não nasceu de mulher, porque ele fala de João Batista que, como nascido de mulher, ninguém havia maior do que João Batista. No caso, nós que nascemos na carne. Mas ele, como era espírito, ele está acima, então, sem conversa, né? E fala também, para nós ter certeza disso, que aquele que se tornar criança lá no reino será maior do que João o Batista e todos esses daqui da matéria. Então veja que ele nos chamou para um ministério superior, maior. Disse o Salvador Yahushua: é impossível para um homem montar 2 cavalos e retesar 2 arcos. É impossível a um escravo servir a 2 senhores, pois que honrará um e ofenderá a outro. Nenhum homem bebe vinho velho e em seguida deseja beber vinho novo. E não se põe o vinho novo em odres velhos, para que não se quebre e não se ponha o vinho em odre novo, para que não se estrague, nem se cose remendo de pano velho em roupa nova, porque se torna um buraco. Bom, veja que não tem como, com essas palavras do nosso Salvador, você servir o nosso Salvador, que veio trazer a salvação, e servir o Deus do Velho Testamento. Então, nós temos que compreender isso, que quando ele diz que veio trazer espada e fogo, ele veio travar guerra entre nós contra nosso Pai, o Pai da matéria. E o que esses homens fizeram com o cristianismo? Eles colocaram nós, perdão, irmãos, garganta tá um tanto raspando. Então, eles colocaram nós em atrito com o nosso Salvador, levando nós de volta ao judaísmo, dizendo que o Deus do Velho Testamento é o Pai do nosso Salvador e Yahushua, quem foi enviado pelo Pai das Luzes. Porém, fica muito claro a divisão. E podemos ver isso melhor aonde? Nas cartas de Paulo. Paulo, sim, ele compreendeu isto, sabe? Porque muitos daqueles discípulos que foram chamados ali no princípio não compreenderam bem isso. E Pedro era um deles que levava o povo à circuncisão. E Paulo o repreendeu dizendo: Pedro, como sendo
tu, um judeu, vive como um gentio, e agora você quer obrigar os gentios a viver como os judeus. Você está fora, está errado. Então ele resistiu ele duramente nisso. E nos mostrou aqui, com algumas palavras, umas parábolas, que o homem, não pode retesar 2 arcos, atirar com 2 arcos ao mesmo tempo. Porque veja que uma das mãos vai segurar o arco, a outra tem que puxar aqui a corda. Como é que você vai conseguir fazer isso? Porém, no cristianismo se deu esse jeito. Fala, não, aqui você serve os dois. Você já serve tanto o cristianismo como o judaísmo. Porém, não pode. O homem não pode montar 2 cavalos. É impossível. O homem não pode agradar a 2 senhores. É impossível. Porém, no cristianismo, tudo é possível. Se serve a Deus e a Mamon. Se serve a Deus e aos demônios. Se guarda a nova aliança, que é o Novo Testamento, e o Velho. Você tem que guardar os dois. Mas é impossível, porque se fizer, como é possível no cristianismo, porém, você não terá a salvação. Porque não se agrada a 2 senhores. Ou se agrada um e aborrece o outro, ou então se agrada o outro e aborrece aquele primeiro. Fica muito bem claro, não fica, irmãos, que há uma grande separação entre o pai das luzes e o pai da matéria. E nós precisamos de agradar o pai das luzes, que é o pai do espírito, porque nós não somos esse corpo carne, somos espírito. Então, precisamos de compreender e colocar isso em prática em nossa vida. Se é que você tem o Espírito do Pai, habita em vós e você tem em seu coração o desejo de ser salvo pelo nosso Salvador, né? E mais uma coisa que ele disse foi sobre os odres. Você não pode colocar vinho novo em odre velho, porque na fermentação do vinho, o odre vai se romper e todo o vinho vai se derramar. Então você perdeu o vinho e perdeu o odre. E o oposto também não é possível, né? Então deve ser colocado o vinho novo num odre novo. Portanto, nós todos somos odres, às vezes velho, porque estava seguindo o judaísmo, Deus do Velho Testamento. Mas o que você faz? Você faz como o apóstolo Paulo fez, lança aquilo tudo fora, faz como esterco, e então se faz nasce de novo, né? Se faz um odre novo e recebe o vinho novo. E esse vinho novo, um odre novo, vai dar certo. Então, ele nos deixou toda a compreensão para que nós pudéssemos compreender essas coisas e viver. Irmãos, eu vou parar esse vídeo aqui no versículo 48 e nós daremos seguimento em um próximo.